Meus amigos da nossa nova TV comunitária, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a presença simpática do meu amigo, o Rogério de Moura. Tudo bem, Rogério? Como vai, Cícero? Bem. Tudo bom? O Rogério, que eu já o conheço há muito tempo, apesar de ser jovem, a família dele. Você é mogiano mesmo? Eu nasci em Belo Horizonte, vim para Mogi bem jovem, tinha um ano e meio, 2 anos, uma coisa assim. E você estudou por aqui mesmo? Estudei, né? Toda a minha formação escolar, a maioria, parte dela, foi aqui em Mogi. Estudei o primário, o ginásio, fiz jardim da infância, o colégio. Aí depois eu fui estudar fora de Mogi, fui estudar no Rio de Janeiro. Estudei na Escola de Teatro Martins Pena, né, que era fundada pelo Procópio Ferreira. Na época, o diretor da escola era o José Wilker. Eu tive como professores a Wanda Lacerda, Luiz Mendonça, Sérgio Sanz, enfim. E agora, né, para complementar a minha formação, esse ano, nesse semestre, eu me formo em letras. E já estou até dando aula, né? Eu comecei a dar aula de literatura e língua portuguesa e língua espanhola. Interessante que a cadeira de letras seria a cadeira apropriada realmente, né, para aqueles que são escritores, aqueles que trabalham nessa área de comunicação. Você, inclusive, tem livros publicados também, não tem? Tenho. Eu participei do Livro de Todos, junto com o Moacir Scliar, né? Era um projeto da imprensa oficial e eu mandei textos para publicar para o site da imprensa oficial e eles aproveitaram alguns textos. É um livro que teve a participação ou a seleção de textos de 145 autores. O primeiro, quem abria o livro era o Moacir Scliar, que iniciava a história. E depois a gente ia complementando a história dia a dia, né? E eu tive o prazer de, no dia do lançamento do livro, na Bienal em São Paulo, ano retrasado, né, de conhecer o senhor Cláudio Lembo. Eu fiz até uma brincadeira com ele, né? Eu falei, poxa, seu Cláudio Lendo. Ele, Cláudio Lendo? Eu falei, Cláudio Lendo. Ele, que bom, porque claro, sempre me chamam de Cláudio Lento. E você... foi bem legal. É interessante. A literatura, nós mogianos, nós temos aqui, eu estou procurando trazer dentro da nossa programação os valores da nossa cultura, né? Que é das artes, das letras, né? E das comunicações em geral, né? Já trouxemos várias personalidades aqui. E o Rogério, fiz questão de trazer ele também aqui, porque ele está sempre participando aí da imprensa. Você também tem coluna de jornal, né? Eu tenho uma coluna de crônicas no Mogi News, sai aos domingos, no Caderno de Variedades, página 2. E são crônicas, às vezes são contos. E eu acho que eu tenho ido bem, pelo menos o retorno que eu tenho tido das pessoas é bastante interessante, né? E eu tenho ficado muito contente com isso. Eu queria fazer um detalhe, você falou da importância das letras no desenvolvimento de um escritor. Então, o que eu posso dizer é até um depoimento. Ter feito essa faculdade de letras foi e está sendo importante para mim, na minha vida, né? Aprender a lidar com a língua portuguesa é muito importante, modifica a vida da gente, né? Porque não quero me alongar muito, mas essa área da linguística, ela é apaixonante e ela é modificadora. Não é à toa que existem cursos de PNL, e eu aconselho mesmo as pessoas fazerem PNL, que isso modifica a vida da gente. Principalmente vocês jovens, e o estudo é importante na juventude. Você que é um jovem ainda. Não, é interessante, porque você vai chegando numa determinada idade,
né, uma idade mais avançada, ele já perde aquela força, acha, não, já dá para levar desse jeito mesmo. E a maioria dos poetas, escritores, pensadores, geralmente não tem curso de letras, é interessante. Porque A maioria até faz jornalismo, né? o caso do escritor, do romancista, ele tem que ser muito rico em conhecimentos gerais, e que esses conhecimentos gerais, muitas vezes adquiridos numa ampla leitura, você tem que estar lendo muito. Sim, sim. E, então a pessoa acaba, vamos dizer, ocupando o tempo dele tanto com tantas leituras e acaba não sobrando tempo até para ele fazer uma própria faculdade que ele não acha necessário. Mas é muito importante conhecer a nossa língua. Tem um caso até curioso, que eu vou repetir mais uma vez aqui, que aconteceu na África, né? Naquela época dos safaris africanos, que os ingleses, que eram os maiores, né, caçadores de troféus na África, né, que é isso 50, 100 anos atrás, e um inglês que encontrou a filha de um guia que falava fluentemente o inglês e tinha um conhecimento muito grande, no meio da selva, lá no meio da selva, da mata. E, então ele perguntou para ela, mas como é que você tem todo esse conhecimento? Você fez alguma universidade? Ele falou, não. Um amigo seu, um inglês, quando esteve aqui, isso há muitos anos atrás, ele deixou comigo uma coleção da enciclopédia britânica. Nossa. Eu apenas decorei a enciclopédia britânica. Então, vou executando o tempo para leitura. E esses dias, por curiosidade, eu passei numa obra aqui em Mogi, e o guarda da obra, num domingo, estava lendo em voz alta, a Bíblia em voz alta, ele sozinho. Achei interessante, ele sozinho ele lia em voz alta, aquilo lá o tempo todo, lendo. Então é interessante. A leitura é importantíssima, né, Rogério? É claro. Leitura... Aliás, Cícero, eu acho interessante que você é o incentivador da leitura, né? E não é à toa que é um plano de governo investir na formação de leitores proficientes, né? Porque é importante. A leitura realmente modifica a vida das pessoas. Isto é fundamental. Aprender a ler e ler sempre, ler constantemente, no mínimo um livro por mês, né? Ler um jornal por dia, uma revista por semana. As pessoas que leem têm uma vida diferenciada. Vamos ver agora, na era da comunicação, da eletrônica, da internet, que esses jovens aí que só procuram informações, não deixam o livro de lado. Porque eu acho que o livro, acho que até os jornais, a mídia eletrônica vai desenvolver muito grande, vai se desenvolver. E agora você, com o livro eletrônico que está saindo aí, achei interessante, que eu estava vendo na televisão isso aí, você compra um aparelho e você pode escolher, vamos dizer, 100 livros e colocar num livro eletrônico. Eletrônico. E ali você tem... Parece uma página. Abre a página, lê, aperta abre a segunda página, a terceira página. E você aumenta o tamanho, aumenta o tipo. É o futuro, esse é o futuro. Mas o livro, realmente, ele não vai sair da vida das pessoas, porque ele é um companheiro inseparável, né? Você leva ele com você, né? E não vai poder levar um notebook junto com você, né? Na praia, na cama, quer dizer, então, o livro... Contato, né? O papel, a gente tem um contato emocional com o papel. Né? Vai acabar, mas vai demorar. Vai demorar muito. E existe, inclusive, Cícero, já que você entrou no assunto de leitura, existe uma posição ideal para se ler, né? Com a coluna ereta, uma posição tranquila, para que isso tenha um funcionamento eficiente dentro do cérebro, né? Não é ler, não dá para ler de qualquer jeito, esculachado, esculhambado, de cabeça para baixo, não tem como. A leitura, ela exige um posicionamento, tem toda uma técnica de leitura, mas não vamos entrar nesse detalhe. A pessoa aprendendo a ler e lendo, né, constantemente já é o suficiente. Estamos conversando aqui no estúdio com meu amigo, o Rogério de Moura. Ele é escritor, e cronista, e também professor de teatro, e essa pessoa que vive aí na área de comunicação.
Nós vamos para um pequeno intervalo aí com a participação do Dr. Epaminondas Nogueira e a gente volta logo em seguida, continuando aqui a nossa entrevista com o Rogério de Moura. Meus amigos, dentro do programa do Cícero Buarque, no intuito de prestação de serviço público, eu estou aqui como advogado trabalhista e previdenciário para fornecer algumas informações e conselhos úteis para todas as pessoas. E o primeiro conselho é que todos conservem a sua documentação com muito cuidado, porque com relação ao INSS, a pessoa leva muitos e muitos anos para chegar ao tempo da aposentadoria, por exemplo. E neste dia ela vai ter necessidade de ter a documentação em ordem. Embora hoje o Instituto conte com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, nem todos os períodos de trabalho estão anotados lá. E há muitos períodos de trabalho que são declarados através da Justiça do Trabalho e as pessoas devem ter o cuidado de tirar certidões das sentenças e certidão do trânsito em julgado da sentença para poder provar esse período de trabalho quando necessário perante o INSS. Se você, por exemplo, não tem a data da saída ou da baixa, como o povo fala, anotada num contrato de trabalho, o Instituto só vai poder contar ou o dia da admissão, da entrada, ou algum outro período se reportando as informações sobre alterações salariais, férias, pagamento de imposto sindical e coisas assim. Então, a sua documentação é essencial para você provar o seu direito e para a rapidez com que o seu pedido é despachado perante a Previdência Social. Inclusive, na hipótese do falecimento, a família terá muito mais dificuldade para obter a pensão se a documentação estiver irregular, porque é facilmente compreensível que aí a mulher e as crianças vão ter mais dificuldade de se dirigir a antigos empregadores, se apresentarem, justificarem a necessidade das anotações. Enfim, é muitas vezes mais penoso. De modo que vale a pena ter o documento em ordem, sempre anotado certinho, guardado pelo menos um xerox de cada folha que contiver a anotação na sua casa. Este é um conselho que fica para a cautela de todos vocês. Claro que há muita coisa mais a ser dita, mas, inclusive, eu fiz este livrinho que está à disposição gratuitamente lá no meu escritório. E, oportunamente, voltarei aqui, sempre que for convidado, para poder lhe dar mais informações. Muito obrigado.